Olá, meus irmãos, meus amigos, como vão vocês? Uma excelente manhã de domingo para vocês todos. Que Deus abençoe você incrivelmente neste domingo, que você possa estar realmente focado naquilo que Deus quer mostrar para você. É um prazer estar com você aqui de novo e não vejo a hora de nós voltarmos a nos reunir presencialmente, não é mesmo? Eu quero comentar com vocês o seguinte: na verdade, eu pedi para o Rancoleta para que nós trocássemos de domingo. Eu pregaria domingo passado e esse seria o dele, mas por causa de uma viagem pedi para que nós trocássemos. E o mais incrível é que a mensagem do irmão Cláudio realmente foi a introdução do assunto que eu já tinha preparado para esse domingo. É incrível como o Espírito Santo trabalha, como Deus trabalha, e essa qualidade, né, sobrenatural que as coisas acontecem realmente me emociona e me deixa realmente confiante na mão, no poder de Deus atuando nas nossas vidas. O Cláudio falou sobre tornar-se criança para crescer novamente. E o mais incrível é que eu havia escolhido o assunto para a nossa mensagem de hoje anteriormente à mensagem dele, e seria sobre a maturidade cristã, ou seja, como se comporta essa nova criança depois que cresceu. E para ilustrar, para fundamentar, embasar a nossa mensagem de hoje, eu escolhi uma passagem que está lá no livro de Romanos, capítulo 15, dos versículos de 1 a 7. Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Lá nós lemos o seguinte: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O primeiro conceito, esta primeira premissa do entendimento já ficou claro pela brilhante mensagem que o nosso irmão Rancoleta nos proporcionou domingo passado. O homem, a mulher, o ser humano adulto precisa se tornar criança, começar de novo, né? Através do novo nascimento, do batismo, da confissão, da aceitação. É o processo de se esvaziar, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos para se tornar uma nova criança, uma nova criatura. E depois não permanecemos criança. Devemos continuar crescendo até atingir a maturidade na nossa caminhada espiritual. E justamente, se você prestar atenção, foi o que Jesus fez, né? Sendo Deus, ele se esvaziou da sua divindade, se esvaziou totalmente para nascer de mulher, nasceu de Maria, nascido em carne, o Verbo entrou no nosso mundo. Então Jesus se esvaziou para entrar no nosso mundo nascido em carne. Nós precisamos nos esvaziar para entrar no mundo dele, nascido em espírito. Esse é o processo. Agora, eu gostaria de destacar quais as responsabilidades do cristão. O cristão amadurecido, fortalecido na fé, experimentado na graça. Para isso, eu destaquei algumas circunstâncias onde a maturidade cristã atinge o propósito do chamado celestial em Cristo Jesus. Queria conversar com vocês sobre algumas
atitudes dos cristãos amadurecidos. E a primeira delas vem justamente do próprio texto de Romanos 15, o versículo 1. Se voltar lá, você vai ler comigo. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Isso significa que todo cristão maduro se torna automaticamente responsável por nutrir, apoiar, colaborar com o crescimento espiritual daqueles que ainda não atingiram a maturidade. Não parece lógico isso para você? De certa forma, isso é previsível, compreensível e natural. Mas muita gente não entende isso, né? Muita gente entra no reino e se estabelece no reino, cresce, amadurece e é só o venha a mim. Deus venha a mim, Deus olhe por mim, eu preciso disso, eu quero isso, eu tenho essas necessidades, são as minhas necessidades e entra como se fosse num clube de privilégios, né? E só quer acumular pontos e benefícios. Na verdade, o serviço cristão é diferente, né? A proposta de Deus para o reino é algo totalmente diferente. E a compreensão e entendimento que o cristão maduro atinge é justamente esse, de que ele se torna responsável por nutrir, apoiar e colaborar com o crescimento espiritual daqueles que ainda não amadureceram. E neste quesito de dar suporte ao mais fraco, eu saliento o seguinte: todos nós precisamos ter uma atitude de perdoar. É a nossa primeira atitude, a atitude de perdoar, porque toda relação daquele que está na luz com aquele que se aproxima dela deve se iniciar com o perdão, com a compaixão, com a misericórdia. Sabe por quê? Esta é uma atitude preventiva de perdão em favor daquele que desconhece, que ignora os preceitos divinos. Ora, como que eu vou me relacionar com alguém que está no erro sem julgá-lo? Essa é a maneira de escaparmos de cair na tentação de julgar os erros dos mais fracos. Perdoar, iniciar a minha relação com qualquer outra pessoa, com o meu próximo, através do perdão. Eu já entro na relação levando comigo esta atitude madura de perdoar. E perdoar, o que eu quero dizer, é não levar em conta os erros do seu irmão, senão somente como indicador de um pedido de socorro espiritual na vida desta pessoa. Os erros que nós cometemos, na verdade, são sinais de alerta, são luzinhas que acendem para que o mundo, Deus e as pessoas mais maduras do que nós reconheçam a nossa necessidade de ajuda e aquilo que precisa ser elaborado, melhorado, lapidado na nossa própria vida. E é assim que nós devemos nos relacionar com as pessoas. Então, iniciando através do perdão, que é a atitude de não julgar os erros dos mais fracos. Eu tenho uma passagem aqui em Mateus 6,12, lá no Sermão do Monte, onde Jesus Cristo, ele deixa claro isso. Está lá na oração do Pai Nosso que ele ensinou, né? E nesses trechinhos do versículo 12 diz assim: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É uma atitude constante, comum de cada um de nós, dos cristãos maduros. E não nos deixei cair em tentação. Está vendo a correlação? Não permita que nós caiamos na tentação, principalmente na tentação de ficar apontando os erros dos outros, condenando os erros dos outros, julgando os erros dos outros. Porque nós devemos perdoar os nossos devedores como nós também esperamos ser perdoados pelo nosso Pai. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens
as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas. Então, isso está bem claro. Dar suporte ao nosso irmão, dar suporte uns aos outros, tem a ver também com nutrir. Não basta tão somente perdoar, aceitar, tolerar o irmão mais fraco na fé ou no entendimento. Torna-se necessário alimentar o irmão com informações, com ensino, com entendimento, como os nossos pais que nos pegavam pelas mãos no início da nossa caminhada. Você se recorda? Não? Mas quando você nasceu, você não sabia andar. Você engatinhava e para ficar em pé foi necessário que alguém mais maduro que você, mais experimentado que você, mais apto que você, segurasse nas suas mãos para que você caminhasse. E foi assim que você evoluiu. E isso é um processo contínuo e constante que deve permear a vida de todos nós. O mais maduro dá a mão para aquele que é menos maduro. Abra sua Bíblia, compartilhe a palavra, contribua com o crescimento do seu irmão. Isso é dar suporte, nutrir, perdoar, nutrir, né? Eu escolhi algumas passagens aqui na Bíblia que deixam isso bem claro como conceito. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim, lá em 22, 23, Coríntios 9, 22, 23, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. No Sermão do Monte, Jesus já tinha dito, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Disponha-se, ofereça-se, atue. Você precisa nutrir a vida do teu irmão. Porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, ela está presente dentro de você. Esse é o tesouro que Deus te deu. Esse é o tesouro que Deus me deu em Cristo. A palavra está perto de mim, está na minha boca e no meu coração. Portanto, é preciso compartilhar, abrir a boca, falar daquilo que está no teu coração. Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 14, diz assim, como invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É preciso compartilhar. Pregar aqui, não pense que está falando disso que está acontecendo nesse momento. Inclui isso, mas no foco não é este, da pregação regular, ordinária, nos cultos, nas escolas dominicais. Não, está falando do compartilhar constantemente, diariamente, rotineiramente, o que está no seu coração, a palavra que está na tua boca, para que você fortaleça aquele que está ao teu redor, para que ele possa crer, para que ele possa alcançar a salvação. Dar suporte também envolve servir. Ora, qual é o indicador espiritual de que alguém é maduro na fé? A gente põe um termômetro na pessoa, põe lá o termômetro no baixo. Não, agora é elétrico, põe para ver a temperatura. Você mede a temperatura da pessoa. Como é que Deus mede? Qual é o termômetro de Deus para medir se um cristão é verdadeiramente maduro? É a habilidade de servir ao próximo. Jesus foi questionado sobre quem seria o maior no reino dos céus. E a sua resposta, tão impactante quanto honesta, descreve a característica daquele que é grande no reino de Deus. O próprio Jesus deu exemplo
o seu modelo a ser seguido, sendo ele o principal a servir durante todo o seu ministério. Em Mateus 18, versículo 1, a gente vê, logo depois de Jesus ter se transfigurado diante dos apóstolos e tudo mais, estão conversando sobre... Os discípulos se aproximam e perguntam: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus vai dizer que o maior dentre vós será aquele que serve. Mateus 23, 11. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Os apóstolos estavam discutindo entre si quem era maior. Jesus, assentando-se, chamou os 12 para perto e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso é ensinamento, isso é princípio, isso é diretriz, isso é valor cristão, isso é identidade cristã. Maturidade tem a ver com servir. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, disse Jesus lá em João 13, porque eu sou o Mestre, eu sou o Senhor, vocês estão certos. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13, a última noite, antes de ser traído, antes da última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos como ensinamento, como um tutorial de como deve ser a vida cristã. A última característica, que envolve o suportar uns aos outros e que engloba, na verdade, todas as outras, que eu gostaria de comentar nesta manhã, é justamente o amor. Evidentemente, tudo depende do amor. Não há nada relacionado à maturidade se não existe a capacidade de amar. Amar além das aparências. Amar apesar das diferenças. Amar incondicionalmente. Deus é amor. E importa que nós sejamos amor também. No processo de crescimento espiritual, nessa jornada cristã, onde nos achegamos cada vez mais à luz de Cristo, vamos buscando essa aproximação, esse crescimento espiritual, por identidade, por semelhança, nós amamos como Jesus nos amou. Essa é a maturidade cristã. João nos ensina lá na sua carta, 1 João 4, a partir do versículo 7, famoso isso, muito lindo, maravilhoso. João já estava velhinho, maduro, vivido, experimentado. Ele era maduro, embora fraco na carne, velhinho, ele era maduro, sua alma estava crescida, amadurecida. E João escreve: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus já se manifestou. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus se manifesta neste mundo através do amor que exalamos, que
expandimos para o mundo, recebemos o amor de Deus e multiplicamos esse amor, transferindo para o próximo, para os irmãos, para aqueles que já estão na fé e para aqueles que estão fora da fé, para os que precisam se achegar à luz, transferindo esse amor. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Não é verdade? Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos esta confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Segundo Deus é, qual a identidade de Deus? Qual a identidade de Jesus? Qual a identidade do Espírito Santo? Amor. E nós também. Essa deve ser a nossa identidade aqui neste mundo. Amor. Nós. Saberão todos que sois meus discípulos. Como? Se tiverdes amor uns pelos outros. João 15, lá no Evangelho de João. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, capítulo 4, do versículo 7 até o 21. Mas o apóstolo Paulo também nos diz sobre isso. Lá em 1 Coríntios 13, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Só um eco, só um barulho na natureza. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, de falar, de me manifestar, de expressar, ainda que eu conheça todos os mistérios do reino, ou da igreja, ou da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, como Jesus disse, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, levanta-te. Ainda que eu tenha essa fé, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, Paulo não está pedindo para ninguém fazer isso, mas ainda que eu fizesse, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Não adiantaria nada fazer todo esse esforço sem amor, só por cumprimento de obrigação, carteirada, ir lá e assinar a folha-ponto. Isso não é maturidade cristã. A verdadeira maturidade cristã é amar, amar como Deus nos amou. Isso é identidade cristã. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, mas se ocupa com o interesse alheio, não se exaspera, não se ressente do mal. Fiquei magoadinho, o cristão que é mais fraco, ele com certeza, muitas vezes, pode ser ofensivo a cada um de nós, porque o desconhecimento gera essa agressividade. Mas aquele que está na luz, aquele que está na maturidade cristã, não pode viver ressentido do mal, não pode viver se exasperando intolerantemente com aquele que ainda não cresceu, que não amadureceu. Claro, o amor não se alegra com a injustiça, está dito no texto, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro apoio uns aos outros, o dar suporte uns aos outros, está relacionado ao amor, porque somente o amor
tudo suporta. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 1-7. Eu queria deixar para você, irmãos, uma exortação final. Começando com o último versículo lá de Romanos, que lemos no início. Romanos 15, versículo 7, diz assim: portanto, depois de tudo isso que nós conversamos, o resumo é: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amados irmãos, eu sei que falo a cristãos maduros. Vocês que estão me ouvindo, vocês são maduros. O cristão imaturo não abre a Bíblia de manhã no domingo, maravilhoso, tá? O cristão imaturo vai jogar bola, vai cuidar. O cristão maduro busca Deus, busca crescer na sua palavra. Você está aqui ligado, ouvindo essa mensagem, porque você é um cristão maduro e fortalecido na fé, fortalecido no entendimento. Afinal, nós temos recebido da parte de Deus graça sobre graça para o nosso próprio crescimento na palavra. E temos, então, crescidos espiritualmente. Todos nós somos crescidos espiritualmente, graças a Deus, graças à sua palavra. Mas estamos e estaremos sempre rodeados por toda sorte de pessoas, com diferentes níveis de maturidade espiritual. Cabe a nós, a cada um de nós, buscar o apoio, o incentivo naqueles irmãos que estão mais adiantados na sua caminhada. Nós também, embora fortes, precisamos entender que somos fracos e buscar aprender com eles, com aqueles que estão mais à frente, que estão mais amadurecidos do que nós. E também, dia a dia, reconhecer aquelas pessoas que ainda estão num estágio menos amadurecido que o nosso. Durante a nossa caminhada, vamos conviver com pessoas de diferentes níveis de maturidade. Uns estarão à nossa frente, com os quais devemos aprender. Outros estarão um pouco atrás, ainda não passaram, não viveram, não obtiveram o mesmo entendimento que nós. Precisamos reconhecer estas pessoas que ainda estão num estágio menos amadurecido que o nosso, ir até elas. Jesus falou: ide e pregai, ir até elas. A quem está na frente, ide e ouvir. Jesus não disse: ouça o que eu vos digo e pratique o que eu vos digo. Vai até Jesus, ele está lá na frente, vai, ouve com ele, aprende com ele e transmite para quem está atrás, para quem ainda está num estágio. Veja que eu estou usando uma graduação horizontal de tempo. Não estou usando uma graduação vertical de autoridade, de status, de representatividade. Esse está acima de mim, esse está abaixo de mim. Isso não é. Somos todos iguais, somos todas ovelhas no rebanho de Deus, ovelhas do seu pastoreio. Tem ovelhas mais maduras, mais vividas, e ovelhas menos maduras, menos vividas. Essa graduação é horizontal, ela não é vertical. Vai até ela, compartilha o amor de Cristo que foi derramado em seu coração, no meu coração, em nossos corações. Precisamos dar o devido suporte, perdoando, nutrindo, servindo e amando com todas as nossas forças, todos os nossos dias da nossa própria caminhada. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha acompanhado aí esse estudo que nós fizemos, esse raciocínio. Obrigado, Cláudio Rancoleta, pela brilhante introdução sobre esvaziar-se de si mesmo, se tornar criança, nascer novamente e crescer espiritualmente até atingir a maturidade, não mais a maturidade humana, mas a maturidade cristã. Que Deus te abençoe muito, que Deus possa te proteger durante toda essa semana, que você tenha uma semana realmente abençoada em Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz. Um abraço a todos.